Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Diálogos. O tema do episódio de hoje é o Plano Petros II, o PP2, maior plano de contribuição variável do país. Vamos esclarecer as dúvidas mais frequentes dos nossos participantes sobre regras e serviços do plano, como contribuição, pagamento de benefício, empréstimo e muito mais. Eu sou Bruno Vilas Boas, analista de comunicação da Petros, e neste episódio tenho aqui comigo a nossa gerente de análise e desenvolvimento de planos, Márcia Costa. Bem-vindo ao programa, Márcia. Obrigada, Bruno. Eu queria agradecer a oportunidade de gravar esse podcast aos participantes e falar um pouco do Plano Petros II, que é o meu plano de previdência, um plano que está aqui em ascensão na Petros. Márcia, para iniciar a nossa conversa, você poderia, por favor, fazer uma breve apresentação das condições gerais do PP2? Claro, Bruno. O Plano Petros II é o maior plano de contribuição variável do país. Ele conta com um patrimônio superior a 40 bilhões e está em crescimento constante, ano a ano. É um plano que oferece ao participante e à família dele um futuro financeiramente mais seguro. Por quê? Ele tem um pagamento de uma renda que complementa a aposentadoria do participante. Então, esse plano hoje ele conta com 41 mil participantes ativos e 6 mil assistidos. Aqui nos assistidos a gente engloba os aposentados e os pensionistas. O Plano Petros II tem um perfil jovem, você vê que tem muito mais participantes ativos que aposentados. É um plano em franca expansão, porque é um plano ainda aberto a adesões, ele permite o ingresso de participantes, então ele está sempre em crescimento e está em período de acumulação de recursos. E a grande vantagem aqui do Plano Petros II é que todo o valor que o participante investe, ele dobra de imediato, porque a patrocinadora ela aporta a mesma quantia. Cada real que o participante contribui, a patrocinadora contribui com outro de igual valor. Tudo isso vai para a conta individual do participante, o que garante um pagamento de benefício no futuro. Legal, Márcia. Como você disse, o PP2 é um plano considerado jovem, com a maioria dos seus participantes ainda em atividade nas patrocinadoras. Por isso, a contribuição é um tema frequente nos nossos canais de relacionamento. Explica pra gente, por favor, quais as regras de contribuição do plano e se os participantes podem revisar o percentual de contribuição? Sim, a contribuição do Plano Petros II ela funciona basicamente da seguinte forma. No ato da inscrição, o participante vai escolher, ele vai definir qual o percentual de contribuição mensal que ele vai querer contribuir ao plano, e esse percentual ele varia de um mínimo de 6% sobre o salário e um máximo de 11%. Esse máximo, esse teto de 11%, ele pode ser menor, porque ele varia de acordo com a faixa etária do participante. O plano permite a esse participante que ele revise o percentual de contribuição anualmente no mês de junho. Esse percentual ele vai estar sempre limitado à questão da faixa etária e ao percentual máximo escalonado ali para aquela faixa etária que está prevista no regulamento. Quando o participante aumenta essa contribuição regular, a patrocinadora também aumenta a parte dela, ela acompanha o mesmo percentual. Então, os participantes que puderem contribuir pelo percentual máximo, isso é bastante interessante. A Petros, inclusive, indica isso. O participante sempre manter a contribuição pelo máximo permitido pelo regulamento. Além disso, dessa contribuição regular mensal, o participante também pode optar por fazer mais contribuições ao PP2. São pagamentos que podem ser agendados para serem feitos mensalmente, que a gente chama aqui na Petros de contribuição facultativa, ou eventualmente, quando o participante recebe alguma sobra de orçamento, tem um ganho extra, qualquer renda adicional, ele faz ali um pedido de contribuição esporádica. Nesse caso, ele entra em contato com a Petros, pede um boleto no valor e faz o pagamento desse valor que vai entrar diretamente no seu saldo de conta pessoal. Nessas contribuições facultativas e esporádicas, não existe contrapartida da patrocinadora. Bacana, Márcia. Os participantes do PP2 também têm bastante interesse na possibilidade de deduzir as contribuições no imposto de renda. Isso é possível? Sim, é possível. Os participantes que fazem a declaração de ajuste anual no modelo completo, eles têm a possibilidade de uma dedução do imposto de renda da sua base de cálculo de até o limite de 12% do total dos seus rendimentos tributáveis no ano. Esse benefício
Ele contempla todos os recursos depositados pelo participante no plano. É importante que o participante avalie no final do ano tudo que ele contribuiu ao Plano Petros II e tudo que ele recebeu de recursos tributáveis e faça ali um encontro de contas para verificar se ele conseguiu obter o máximo de ganho fiscal, se ele conseguiu contribuir ao plano no seu limite máximo de 12% para ter esse aproveitamento. Outro tema de grande interesse entre os participantes é o empréstimo da Petros. Você pode explicar para a gente, Márcia, por favor, um pouco mais sobre como funciona o nosso crédito consignado? Claro, Bruno. Para quem precisa de um dinheiro extra, o plano oferece a carteira de empréstimo. É um empréstimo consignado e traz diversas vantagens. Uma delas é a taxa de juros. É uma das mais baixas do mercado, comparando a outras modalidades de crédito similares. A outra vantagem que a gente vê é o prazo para pagamento, né? O participante pode levar até 10 anos, parcelar esse empréstimo em até 120 parcelas. Então, suaviza, né, o pagamento. E esse pagamento ele é feito diretamente no contra-cheque. Não gera boleto, nem outra forma de desconto. Então, o débito feito no contra-cheque é um facilitador também no operacional. O valor máximo desse empréstimo depende de quanto o participante acumulou de contribuições pessoais. Esse máximo ele não considera as contribuições feitas pela patrocinadora. Então a gente tem que olhar ali o saldo de contas do participante, verificar qual o máximo que ele tem de contribuições pessoais e esse é o teto, é o valor máximo que ele pode pegar emprestado. Lembrando que existe também um limitador contratual. Em outubro de 2023, esse limite era de R$300 mil. O montante contratado ele também tem que avaliar, levar em consideração a margem consignável do participante. Um exemplo, o participante aqui que acumulou 200 mil de contribuição pessoal, ele poderia contratar no máximo 200 mil. Alguém que já chegou aos 500 mil estaria limitado ali aos R$300 mil, que é o limite hoje máximo previsto para a contratação de empréstimo. Acho que outra coisa, um ponto bacana aqui para falar do empréstimo, é que ele é um dos investimentos do Plano Petros II. A gente, quando contrata um empréstimo aqui na Petros, a gente está ajudando também na rentabilidade do plano, porque isso faz parte, compõe a carteira de investimento do plano. Então, além de pagar uns juros mais baixos, você contribui com a rentabilidade do seu plano. Então, eu acho que é um ganha-ganha aqui. E o importante aqui no final, para falar de empréstimo, é que o participante avalie bem as suas necessidades antes de pedir um empréstimo. Sempre é bom que ele pondere se realmente é necessário a contratação desse empréstimo. Ainda em relação ao empréstimo, os participantes perguntam bastante sobre a margem consignável, que é o valor máximo que pode ser debitado da renda do contratante para pagar uma parcela de empréstimo. Você pode explicar para os nossos ouvintes, Márcia, por favor, como esse cálculo é feito? Existem duas formas de calcular a margem consignável. A Petros apura as duas formas que eu vou explicar aqui uma a uma. Lembrando que, após os dois cálculos, vai ser considerado o menor valor entre os dois, tá? Isso é importante a gente ter em mente. Primeiro cálculo, a gente vai levar em consideração uma margem de 35% da remuneração disponível do participante depois dos descontos oficiais. O que seriam descontos oficiais? É o valor do imposto de renda e deduções judiciais, como pensão alimentícia, por exemplo. O que sobra, a gente abate 35% e esse 35% seria essa margem. E tem a outra margem que é calculada, é a margem de 40%, é em cima da remuneração após todos os descontos. Então, nesse caso, além dos descontos oficiais, como eu exemplifiquei aqui, imposto de renda e pensão alimentícia, também são considerados planos de saúde, descontos de clubes, associações, benefícios farmácia ou qualquer outro desconto que seja feito diretamente na folha de pagamento. Então, sobre o saldo remanescente da remuneração, é apurada a margem de 40%. A gente compara as duas margens e a menor das duas é a que vai ser considerada para fins de contratação de empréstimo. Os participantes do PP2 também costumam acessar os nossos canais de relacionamento em busca de informações sobre aposentadoria. Explica pra gente, Márcia, quando é possível fazer esse pedido? Para solicitar a aposentadoria, a gente tem aqui algumas modalidades, tá, de benefício do plano de aposentadoria e alguns critérios mínimos de elegibilidade. Eu vou falar primeiro para vocês os critérios mínimos que se adequam a todas as modalidades de aposentadoria. Primeiro, o participante tem que ter o rompimento do vínculo empregatício com a patrocinadora. Tá? É preciso encerrar esse vínculo, romper, para poder requerer a aposentadoria. O segundo critério é que ele precisa ter ao menos 60 contribuições ao plano.
Para todas as modalidades de aposentadoria oferecidas pelo Petros 2, esses 2 critérios são exigidos, tanto a aposentadoria programada, né, como a antecipada. Então vamos lá, vou falar um pouquinho da programada. A aposentadoria programada é aquela que o participante se programa, ele está lá esperando, requer no INSS, entra pela Previdência Oficial, né, na Social, e aí vem requerer depois o benefício na Petros com base na sua carta de concessão do INSS. Em geral, ele já atingiu os requisitos de elegibilidade à Previdência Social e vai solicitar o do plano na sequência. Temos também a possibilidade da aposentadoria antecipada. O participante precisa ter ao menos 50 anos de idade. Então, ele tendo 50 anos, rompido o vínculo empregatício e tendo feito ao menos 60 contribuições ao plano, ele já pode requerer a renda no plano Petros 2. Existem também as aposentadorias de risco, né? A aposentadoria por invalidez, por exemplo. Para que o participante seja elegível, ele precisa comprovar na Petros a concessão do benefício equivalente pela Previdência Social. Essa modalidade de aposentadoria por invalidez ela é paga apenas sob a forma de renda vitalícia. Importante falar que para a aposentadoria por invalidez não precisa ter as 60 contribuições, basta a aposentadoria pelo INSS. Além das aposentadorias e as formas aqui de concessão que eu já expliquei, existem as formas de recebimento da renda, né? O participante na aposentadoria antecipada ou na aposentadoria programada, ele define qual modalidade de renda ele quer receber, se vitalícia ou por prazo indeterminado. O valor inicial da renda ele não muda pelo tipo de renda escolhida. Tanto a vitalícia quanto a prazo indeterminado, elas no marco zero, né, na data de partida, elas saem com o mesmo valor. O que vai fazer a mudança entre uma e outra é a partir do primeiro reajuste. Lembrando que a vitalícia vai seguir o índice do plano, o IPCA, e a renda por prazo indeterminado, ela vai ser sempre recalculada com base no saldo remanescente, rentabilidade do plano e as características ali dos beneficiários e do participante. Mais um tema importante aqui na nossa lista, Márcia, pensão por morte e pecúlio. Como funcionam esses benefícios, Márcia? Em caso de falecimento do participante, os dependentes eles passam a ter direito a um benefício de pensão por morte e a um benefício de pecúlio pelo plano Petros 2. A pensão por morte ela pode ser solicitada pelo beneficiário inscrito pelo participante, desde que ele esteja recebendo um benefício equivalente pela Previdência Social. Para isso, é importante que o participante cadastre seus beneficiários designados e mantenha essas informações sempre atualizadas. Lembrando que no plano Petros 2, o benefício ele só é pago para aqueles dependentes que estiverem cadastrados. Para atualizar esses dados cadastrais, é preciso que o participante se logue na área do participante no portal Petros e clique no link Vinculados e Designados e faça essa atualização. Sempre que tiver nascimento, falecimento, alteração de qualquer beneficiário, é importante que o participante vá lá e atualize os dados, porque a Petros vai observar quem estiver naquele cadastro no ato do falecimento para poder pagar o benefício. Márcia, dando sequência aqui na nossa lista de dúvidas dos participantes do PP2, eles costumam buscar informações nos nossos canais de atendimento sobre o auxílio-doença. O que é preciso para obter esse tipo de benefício? O benefício de auxílio-doença pago pelo plano Petros 2, ele pode ser requerido a partir da concessão do benefício equivalente pela Previdência Social, desde que a doença não seja pré-existente à inscrição do participante no plano e que o participante não esteja recebendo um benefício diretamente da patrocinadora. As patrocinadoras do plano Petros 2, elas prevêem o pagamento desse benefício de auxílio-doença. Então, o plano Petros 2, ele só paga esse benefício a partir do momento em que cessa o benefício pela patrocinadora. É importante avaliar isso. No caso do participante ter efetuado a sua inscrição depois de 90 dias da data de sua admissão na patrocinadora, será exigida a carência de 12 contribuições mensais ao plano Petros 2, quando o benefício não for decorrente de acidente de qualquer natureza ou doença profissional ou do trabalho. Uma última questão, Márcia. Quais são as opções disponíveis aqui na Petros para o participante que sai da empresa em que ele trabalha? O participante, ao se desligar do patrocinador,
ele tem algumas opções para permanecer no plano Petros 2 e outras para quem não quer mesmo ficar no plano, quem desiste do plano previdenciário. Para quem quer permanecer no plano Petros 2, ele pode escolher 2 caminhos. O autopatrocínio, que é o caminho onde ele permanece pagando as suas contribuições ao plano e as mesmas contribuições que seriam pagas pela patrocinadora, ou seja, ele passa a pagar o dobro da contribuição que ele vinha pagando. Tem a outra opção, que é o benefício proporcional diferido, onde a gente aqui na Petros chama o participante de remido, né? O participante que está nessa condição. Para que o participante se torne um participante remido, ele precisa estar no plano há pelo menos 30 dias, optar pelo BPD, e aí a partir desse momento o participante não faz mais contribuições regulares ao plano, ele só paga o custeio administrativo. Hoje, o custeio administrativo no plano Petros 2, ele é cobrado por meio de taxa de administração, então é uma cobrança que sai direto ali da rentabilidade do plano, então não existe boleto, não existe um pagamento direto pelo participante remido, isso vai ser descontado ali do saldo de contas dele, o custeio administrativo. Já o participante que quer deixar o plano, ele também tem outras 2 opções para sair do Petros 2. Um é a portabilidade, a outra é o resgate. Nas 2 opções, é preciso estar vinculado no plano há pelo menos 30 dias, não estar recebendo o benefício do plano e o participante vai decidir ali. Se pela portabilidade, ele vai ter que definir qual é a entidade que vai receber os recursos dele e a Petros faz a transferência diretamente para o outro plano de previdência. Esse valor não circula pela mão do participante. Por sua vez, quem optar pelo resgate vai receber o valor das suas contribuições, excluindo as contribuições da patrocinadora, de acordo com o que está estabelecido no regulamento vigente, lembrando que no valor resgatado vai ter a dedução do imposto de renda. É importante lembrar que o regulamento do Plano Petros 2 está passando por um processo de alteração. As regras dos institutos elas estão sendo alteradas, inclusive a do resgate. A regra hoje vigente, em outubro de 2023, enquanto estamos gravando esse podcast, é de que não é permitido o resgate das contribuições patronais. Fiquem de olho nas próximas alterações regulamentares, porque essas regras estão para serem alteradas. Esqueci de comentar. Se o participante estiver elegível ao benefício do plano ou próximo da elegibilidade, ele pode avaliar quanto a requerimento do benefício, da renda, ao invés dos institutos. Tá? Se já estiver próximo dos 50 anos, ele pode ficar autopatrocinado por um pequeno período e logo pedir a renda. Então, é importante que o participante sempre avalie sua situação individual, sua condição junto ao plano, antes de escolher o instituto que mais se adequa ali à sua realidade. Márcia, agradecemos muito sua presença no podcast. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês e gravando esse podcast aos participantes para que eles possam ouvir e acompanhar o que é de melhor aqui da Petros, sempre atualizados com as informações dos nossos planos de previdência. E obrigado a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. E para você que quer saber mais sobre o PP2, acesse o nosso site e baixe o nosso aplicativo. E se você ainda não segue a Petros no YouTube e no Spotify, entre nos nossos canais e acompanhe todas as novidades. Até mais!